Você já me conhece? Eu sou Marina Cota, sou formadora de profissionais da área do embelezamento do olhar. E como desenvolvedores de produtos, nós entendemos que nós precisamos usar a tecnologia a favor da saúde dos fios. Eu nunca pensei em ter loja online ou ser desenvolvedora de produto, te juro, nunca. Mas as coisas vão acontecendo, vão caminhando e a gente vai ganhando expertise em algumas áreas, né? E essa é uma delas. Se hoje nós temos a Last Shop Brasil, foi porque as nossas alunas, as alunas da nossa escola online pediram muito para que nós vendêssemos produtos de qualidade para facilitar a vida delas. E o desenvolvimento de produtos, ele veio da minha insistência pelo conhecimento, por aprofundar ainda mais e mais e saber sobre os fios naturais, saber como recuperar fios danificados. E tudo começou com as minhas pesquisas sobre o procedimento do lash lift, para que a gente pudesse desenvolver novas metodologias para a técnica, porque é muita química por trás, né, do procedimento e não é simplesmente um protocolo, uma aplicação de produtos em cima da outra. Eu sempre percebi o crescimento do nosso mercado, da nossa indústria e muitos produtos novos chegando, muita acessibilidade, mas pouca coisa eu conseguia ver sobre cuidado pré, pós e recuperação de fios danificados disponível de boa qualidade. Porque com o aumento de iniciantes no mercado de alongamento de cílios, também eu sei que aumentam os problemas, aumentam as inseguranças e aumentam os danos, infelizmente. Então, eu continuei com a minha saga em estudar ativos, né, que pudessem fazer a diferença para os fios no lash lifting e também, como um todo, diariamente para os fios naturais. Com isso, nós desenvolvemos uma linha de produtos que chamamos de Complex 3D. Mas não preocupa não que eu não vim aqui te vender nada. Eu estou aqui agora para te ensinar a tecnologia e como esses benefícios trabalham nos fios naturais das nossas clientes, cílios e sobrancelhas, tá? Presta atenção. Afinal de contas, o que toda lash design quer são fios saudáveis, espessos e muito nutridos para que a gente possa continuar fazendo o nosso procedimento sem transtorno e sem dor de cabeça. Você gosta de biologia e de química? Então me acompanha aqui que eu não vim sozinha. Hoje eu trouxe meu esposo, talvez você já tenha o visto em algum congresso palestrando junto comigo. Ele é professor universitário e biólogo e é professor da nossa escola e ele vai explicar para você um pouquinho sobre o complexo vitamínico. Para tudo fazer mais sentido, ele vai explicar rapidinho como é a estrutura do pelo para você entender como é que o Complex 3D vai agir nos fios naturais. Olá, eu sou o professor Rubens Casale e nessa aula eu vou te ajudar a conhecer um pouco mais a respeito do pelo, especificamente dos fios dos cílios. Existem aproximadamente de 100 a 130 fios nos nossos cílios, claro, em cada olho. Eles começam a se formar mais ou menos na 12ª, 13ª semana de gestação e ficam mais evidentes na 22ª, 21ª semana de gestação. Como a grande maioria dos fios de cabelo, os fios dos cílios são hastes finas e alongadas, formadas predominantemente por células mortas repletas, cheias de queratina. O ciclo de vida dos cílios é o mesmo do outros fios, sendo normalmente dividido em 3 etapas. Por se tratar de um ciclo, a gente pode começar por qualquer ponto, que obrigatoriamente a gente sempre vai voltar nesse mesmo ponto. Para ficar mais fácil e mais didático, vamos começar pela primeira fase, pela anágena. E é claro, como é um ciclo, a gente deve voltar a ela, ok? Bom, a anágena é a fase inicial do crescimento do fio. Dentro do folículo, as células se multiplicam, depositam queratina e promovem o crescimento de dentro para fora. O interessante dessa fase é que pode acontecer dentro da pele e o fio ainda nem despontou, tudo lá dentro, interno mesmo. Nessa primeira fase, o fio recebe nutriente dos vasos sanguíneos presentes na base do folículo. A próxima fase é chamada de catágena. A catágena, como se trata de um ciclo que começou lá na anágena, as células continuam se multiplicando lá na base, lá no folículo, a queratina continua sendo depositada na haste e com isso acontece o crescimento, o alongamento do fio e ele chega no seu maior tamanho.
ou seja, no tamanho adulto. Um fio adulto é um fio forte, um fio ideal para aplicação das extensões de cílios. Então a gente já viu a primeira, a segunda. A terceira fase é conhecida como telógena. À medida que vai crescendo, à medida que esse fio vai multiplicando, vai depositando queratina, ele vai perdendo contato com os vasos sanguíneos da base. E assim vai perdendo força até cair. Porém, ao mesmo tempo, outro fio já se inicia o seu crescimento e ajuda empurrando o fio velho e assim retoma todo o ciclo de crescimento do fio. Fácil, não é? Bom, agora que a gente conhece o ciclo dos cílios, eu vou te mostrar a estrutura do fio em si. O fio em si, ele é composto por 3 regiões concêntricas. Uma região interna, uma medial e uma mais externa. Medula, córtex e cutícula. A região mais interna é a medula. Essa região é responsável pela distribuição dos nutrientes. À medida que o tempo passa, os fios eles vão crescendo e eles vão perdendo essa região. Essa camada vai reduzindo. Consequentemente, os nutrientes deixam de ser distribuídos e o fio vai perdendo força, vai perdendo a vitalidade. E tudo isso favorece a queda do fio. A segunda região é a região cortical. É justamente essa região que contém a maior parte da queratina e dos melanócitos. Um fio forte, um fio grosso, certamente vai apresentar essa camada bem desenvolvida e bem espessa. Por isso que falamos que um fio forte tem massa, pois tem camada medular bem desenvolvida, vai ser repleta de queratina. Já a camada mais externa é a cutícula. A cutícula é a camada que dá proteção aos fios. E é justamente nessa camada que a gente encontra as famosas escamas do fio. Um jeito fácil da gente entender essa história de escamas. As escamas seriam um conjunto de telhas sobrepostas, assim, ó, tá? Igual, né, telhas de um telhado. Quando as cutículas se abrem, né, quando as escamas se abrem, é como se as telhas se levantassem, acontecendo isso, ó, certo? E quando as cutículas se fecham, as telhas se encaixam bem organizadas, protegendo o interior do fio. Então, ó, escama, cutícula aberta e fechada. Bem fechadinho, fechando o fio. Uma informação muito importante a respeito do fio é o pH do fio. Normalmente, o pH dos fios da sobrancelha e dos cílios variam aí aproximadamente de 4,5, 4,6, nessa faixa mais ou menos. Tá? A técnica de brow lamination e a técnica de lash lift são procedimentos químicos que alteram o pH dos fios. Assim, é possível modelar o fio. Essa alteração do pH que gera a modelação do fio, ou seja, deixá-lo na posição que a gente quer. Prontinho! Agora que você já tem uma boa noção da biologia dos fios e da ação dos produtos, continue a aula, pois ainda não acabou. Tem muita coisa legal chegando. Agora que você já entendeu um pouquinho de como funciona a estrutura dos pelos, fica mais fácil também compreender a necessidade que esses fios têm de receber reconstrução e reposição de massa. Os fios são submetidos a químicas, seja no fio a fio, no volume, no brow lamination, né, para sobrancelhas, ou no próprio lash lifting, até mesmo uma inocente remoção física com as pinças. Nós sabemos que todos esses procedimentos oferecem danos. Com boa técnica a gente consegue reduzir um pouco esses danos, mas ainda assim, com a frequência da técnica, eles podem causar prejuízos aos fios bastante expressivos, né, e ao ciclo do fio natural. Usar óleo de rícino é legal, mas não é suficiente. O Bepantol, o azeite, o óleo de coco, um fortalecedor que você compra também na farmácia não são suficientes para promover essa reposição, infelizmente. O Lash Complex é uma inovação de cuidado profundo, de nutrição e principalmente reposição de massa, tanto para os cílios quanto para as sobrancelhas. Através de vários estudos junto ao laboratório cosmético, nós, Grupo Lab, nós podemos reunir componentes que viessem suprir
todas as deficiências do fio após seguidos procedimentos químicos e até mesmo em decorrência de uma falta de nutriente do próprio organismo. Eu vou te ensinar então como utilizar o produto. O protocolo do Complex 3D é dividido em 2 simples passos. O passo número 1 é o Botox, vem em 30 ml de produto, rende aproximadamente aí 216 aplicações, então é muito rentável. A sua apresentação é numa textura cremosa e muito cheirosa. A sua função é a reconstrução da estrutura do fio, repondo nutrientes através de supercomponentes como ácido hialurônico, dexpantenol, óleos essenciais, vitaminas como vitamina C, vitamina E e algumas outras mais. Uma composição mega concentrada e em nanotecnologia para permear os ativos de maneira bem perfeita, bem plena. Para aplicar o Botox 3D, você vai utilizar sempre nos fios secos e limpos, apenas um pump mesmo após o lash lift ou remoção das extensões ou na pausa dos alongamentos de cílios também. Com movimento circular, você vai massagear os folículos, seja cílios ou seja sobrancelhas, de maneira bem suave, fazendo um movimento circular e vai deixar agir aí de 5 a 10 minutinhos. Você vai observar que o produto vai ser muito absorvido mesmo, é muito legal esse alto poder de absorção. E você vai retirar com um algodãozinho disco ou então um cotonete seco. Depois que você retira nada de água, você vai aplicar o passo 2, que é a nanolaminação. A nanolaminação é um gel poderoso em nanoqueratina, também tem 30 ml e ele vai envelopar o fio, também rendem 216 aplicações aproximadas. Ele vai selar todos os nutrientes que o passo 1, que o Botox jogou, o Botox já deu uma encorpada no fio, então ele vai vir selando esse fio, fechando todas as suas cutículas e guardando todo o enriquecimento que foi recebido por meio da nanotecnologia. Por isso é nanolaminação, é uma selagem, é como se fosse um papel filme envolvendo o fio, permeando, aumentando a durabilidade do lash lift e ainda cuidando profundamente dos fios. Muito legal, né? A sua formulação é em gel e é muito bacana para ser aplicada de maneira bem simples. Também um pump em cada olho ou sobrancelhas. A gente vai aplicar com a escovinha descartável, escovando os fios, pode escovar aí 1, 2 minutinhos, cílios, sobrancelhas, garantindo que o produto foi bem absorvido. Se for necessário, retire o excesso também com o cotonete ou algodão disco. O passo 2, como é em gel, tem sido muito utilizado para substituição do rímel, tanto para cílios quanto para remodelar, deixar as sobrancelhas bem organizadas. E fica muito bom. Além de esteticamente bonito, ficam também cuidados com nutrição e muita vitamina. Ao final dessa aula, eu vou deixar uma demonstração da aplicação do produto para vocês verem direitinho como funciona e perceberem que é muito simples de se aplicar. Assistam até o final. Os fios recebem todo o poder da nutrição de dentro para fora. Não somente na extensão dos fios, mas vai ser absorvido e permeado através dessa nanotecnologia e a sua composição vai realmente trabalhar para dentro do bulbo do fio, onde que acontece o crescimento dos fios naturais. A composição dos produtos está toda em nanocápsula para transportar totalmente os ativos e os componentes como o ácido hialurônico, colágeno e as vitaminas. Para acontecer essa condução eficaz dos nutrientes e ativos, o Complex 3D utiliza uma tecnologia espanhola chamada Matriz Plus 3D, por isso que leva esse nome. E eu vou pedir novamente ao professor Rubens que explique quimicamente como isso é possível, como isso acontece. Então preste atenção que vai fazer muito sentido para você. Professor Rubens Casale de volta e eu vou te ajudar ainda mais. Nem pisca! Como você já sabe, o procedimento de brow lamination e o lash lift é um procedimento químico que, para acontecer, tem que ser feito na região cortical. Não é na região cortical que tem a maior quantidade de queratina? Não é essa região que dá massa ao fio? Então, alguns procedimentos químicos realizados sem a técnica e os cuidados corretos podem afetar os fios, deixando os fios fracos, quebradiços e retirando massa. Pensando justamente nesse efeito colateral nos fios, desenvolvemos um produto que devolve, que repõe massa, consequentemente, encorpa os fios após o procedimento.
E esse produto trata-se do Complex Botox 3D. Com uma fórmula inovadora, esse produto contém queratina, nano, vitaminas, hidratante, ou seja, uma série de componentes para repor justamente a massa perdida ou que foi perdido durante o procedimento químico, como por exemplo o Lash Lift e o Brow Lamination. O alto grau de eficácia dos produtos se deve à queratina nano. Normalmente os fios naturais têm uma carga negativa. Essa queratina nano é toda encapsulada, é toda envolvida, certo? Por uma carga positiva. Como as cargas opostas se atraem, então, fio negativo e esse envoltório positivo da queratina, toda a queratina vai ser absorvida, vai ser atraída e vai ser depositada na região cortical, justamente a região da massa do fio. Bom, agora você já conhece os benefícios do Complex Botox, o que ele pode oferecer, e agora você pode levar esse benefício para suas clientes, diferenciando o seu trabalho. Nesse nosso curto encontro, você teve aí uma ideia bem geral a respeito de um pouco da biologia e da química. Se quiser saber mais a respeito, eu estou à disposição, a nossa escola está toda à disposição de vocês. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau! Como os resultados do produto foram acima da média, os próprios clientes, consumidores finais, estavam pedindo para as profissionais para comprarem o produto e levarem para casa. Assim, nós entendemos que prolongar o cuidado diário seria uma excelente ideia. Então, nós resolvemos estender a linha e desenvolver o Complex 3D para Home Care, isso mesmo, para você poder repassar e revender para os seus clientes para terem esse cuidado diário aí. Então, o frasco ele vem com um aplicador individual para alcançar a base dos folículos e toda a extensão dos fios, cílios e sobrancelhas. A sua composição foi desenvolvida para utilização diária, assim a gente consegue garantir que o cliente pode cuidar, todos os dias dos seus cílios até a data do seu retorno, ao profissional, para refazer o lift ou as sobrancelhas, o design, ou também realizar suas manutenções de extensão de cílios. Enfim, temos no mercado produtos com reposição de massa para os fios naturais de maneira altamente eficaz. Eu vou abrir aqui um parêntese para dizer para você que talvez tenha insegurança, dúvida sobre o procedimento de lash lift e até mesmo um pouco de medo. Saiba que eu também já tive e foi por isso que a gente demorou para lançar esse curso, porque me faltava informação. Por isso eu fui buscar a fundo, junto a engenheiros químicos e especialistas cosméticos, buscar as respostas mesmo que me faltavam e assim eu conheci os ativos, tive segurança em criar o meu próprio conteúdo, inclusive produtos que serão em breve disponibilizados no mercado brasileiro. Por enquanto, os produtos para lash lift ainda estão em legalização, mas o Complex 3D já está registrado na Anvisa e disponível no mercado. Por agora, se você deseja entender um pouco mais sobre o lash lift, quer aprender a fundo a técnica, pode estudar com a gente sobre essa técnica. Eu tenho certeza que você vai se render e se apaixonar, porque se existe conhecimento, com certeza também existe segurança.
aula, que é fundamental porque nós precisamos sim cuidar da plataforma dos cílios naturais e saber que existem recursos dentro do mercado brasileiro. Somos os únicos desenvolvedores do Brasil de lash botox e laminação e isso nos motiva a ir muito mais longe. Nós somos especialistas em produtos inovadores, a começar pelos cursos online, onde nós somos referência. Se você deseja conhecer os nossos cursos, os nossos produtos, eu vou deixar aqui os contatos para que você possa acessar. E se quiser saber mais sobre essa linha maravilhosa de produtos, né, como a Bruma, que já é sensação, a linha Complex 3D, a linha exclusiva de cílios e adesivos e produtos em altíssima qualidade, nós estamos esperando por você. Vamos deixar tudo aqui para vocês buscarem mais, conhecerem mais, saberem mais, inclusive o lançamento do nosso blog, que eu tenho certeza que vai ser uma explosão de muito conteúdo também. Acompanhe! Foi um prazer enorme participar dessa jornada com vocês. Eu espero ter agregado conhecimento técnico à bagagem de cada um que assistiu a esse conteúdo, né? E que você possa transbordar na vida de outras pessoas, na vida das suas alunas, para quem ministra curso, e se você não ministra curso, na vida das suas clientes, que você também possa gerar transbordo, tá? Beijo grande para vocês,